Olá, meus amigos e minhas amigas, boa noite. Está iniciando agora mais um programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carto. E sempre no início eu gosto sempre de agradecer a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Este momento lindo, maravilhoso e abençoado por Deus. Por quê? Porque nós estamos sempre aqui cumprindo o nosso objetivo, a nossa meta, que é levar conhecimento até você. Nosso objetivo principal é esse, ou seja, trazer sempre profissionais de altíssimo nível, para que você possa receber esse conhecimento, distribuir entre a sua família e para você próprio, ok? E no programa de hoje, gente, eu tenho um prazer enorme, uma felicidade muito grande. Nosso grande amigo, colega, advogado, 25 anos de carreira, formações maravilhosas, nosso colega Dr. Paulo Barradas, um brilhante advogado. Doutor Paulo, boa noite, querido. Boa noite, é uma satisfação estar sendo abraçado pelo seu programa. Aqui a gente não é recebido, a gente é abraçado, a gente é envolvido, e esse clima fraterno e gostoso, e nessa ideia aí a gente vai construindo e discutindo os destinos da sociedade. Exatamente. E qual é o tema de hoje? Qual é o principal tema de hoje? O que é que nós vamos falar hoje, discorrer nessa conversa gostosa que nós vamos ter daqui a pouco? Hoje vamos nos debruçar sobre o tema cidadania. Estamos em períodos de manifestações populares, da voz do povo, e vamos ouvir o que é chamada voz rouca das ruas. Exatamente. Tem também um novo Código de Processo Civil, não é isso? Temos o novo Código de Processo Civil, matéria quente, está acontecendo, está aí na crista da onda, e a gente também vai conhecer um pouquinho dele. Exatamente. Atenção, meu amigo, minha amiga, eu gosto de falar sempre, dá tempo de ligar para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda, para os amigos, parentes, familiares e, ok, também postar lá no grupo do Zap Zap, do WhatsApp, ok? Avisa todo mundo que o programa Direito e Cidadania está no ar. Nós voltamos já já. Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez, boa noite. O programa Direito e Cidadania está no ar. Conforme nós já anunciamos e já na abertura do programa, nós estamos aqui hoje tendo o prazer, a honra enorme de receber o Dr. Paulo Barradas. Eu preciso ler um pouquinho o currículo dele, eu preciso, porque quando eu leio o currículo, o meu objetivo aqui é que você, aluno, aluna, saiba que estudar é o principal fator das nossas vidas. Você ter conhecimento. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você passa dias, horas da sua vida adquirindo conhecimento, cultura, mais você vive uma vida mais digna nesse mundo. E é isso que nós vamos também falar aqui. Lembrando que o tema de hoje é cidadania. Que palavra é essa? O que significa cidadania? Nosso nome do programa é Direito e Cidadania. O que significa cidadania? Esse é o tema de hoje. Dr. Paulo Barradas, formado em Direito há 25 anos. Mestrado em Direito Constitucional, que não concluiu. Ele vai já falar dessa situação, e também está cursando, não é isso, doutor? Mestrado em Direitos Fundamentais. Ele vai falar o que é isso, direitos fundamentais. Paulo Barradas é advogado, professor universitário, presidente da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Pará e diretor jurídico da Cruz Vermelha do Pará. Que lindo! Comentarista jurídico da TV Nazaré, Rádio Cultura, Rádio Liberal AM e Rádio Novo Tempo de São Paulo. Também fez doutorando na Universidade de Buenos Aires. Lindo, né, gente? Que currículo maravilhoso. Meu colega, doutor Paulo, boa noite, querido. Doutor Miguel, a gente, quando é convidado para o seu programa, dada a envergadura dos temas e do nível dos debates, a gente se sente laureado, a gente se sente muito feliz de estar aqui. É como se fosse um prêmio ao esforço que a gente faz de estar dividindo assim um pouco daquilo que a gente sabe com os seus ouvintes, com a comunidade. Costumo dizer aos meus amigos, a gente que está dentro das universidades, dentro da academia, fazendo ciência, se essa ciência não servir para a gente melhorar a vida das pessoas lá fora, estamos todos perdendo tempo. Vamos fazer outra coisa, vamos para a festa, vamos dormir, vamos tocar um violão na beira da praia, vamos fazer qualquer coisa. Porque se a gente está fazendo ciência, está fazendo conhecimento, isso obrigatoriamente tem que voltar para a sociedade em forma de serviço, em forma de refinamento da qualidade de vida. Impressionante. As suas palavras, hoje eu vou ficar bem emocionado, viu? Opa, as suas palavras, elas vão ao encontro.
Exatamente do que eu venho pregando, do que eu venho falando. Quando eu comecei essa pós, meu Deus do céu, eu digo, meu Deus, é muito conhecimento. O que eu vou fazer com esse conhecimento todo? Se eu não tenho oportunidade de dividir com a população, que é, em geral, menos favorecida, que o acesso é muito difícil. E aí vamos nos socorrer, doutor, me permita? Por favor. Os ensinamentos bíblicos. A luz é para ser posta no lugar mais alto da casa para que ilumine tudo e não para ser posta embaixo sob a mesa, né? Então quem detém conhecimento, quem detém a forma de fazer as coisas, quem está com raciocínio efervescente, obrigatoriamente tem que iluminar a vida dos outros que estão se dedicando a outras atividades. Enfim, cada um tem as suas inclinações, cada um tem as suas vocações, mas todas elas certamente devem servir para o refinamento, para o engrandecimento da vida da população. A nossa população tão sofrida, né, doutor? Carente de tanta coisa. Carente de tanta coisa, carente de informação, acessos às universidades. Eu estava outro dia, vou até trazer a nossa colega aqui, já convidei a doutora Silvana. Cotas, né? Cotas nas universidades, perfeito, legal, excelente. Doutor, e esses alunos que estão tendo acesso à universidade estão ficando lá atrás no ensino. Que condições ele está tendo para chegar até a universidade? Que condições ele tem para se alimentar? É um tema longo, muito longo, doutor. que... Me permita logo adiantar Por favor. Dúvida acerca disso. Mais vale fazer uma cota para alunos de ensino público, do ensino público de determinadas condições, ou seria mais importante investir no ensino público para o aluno sair competitivo e sair em linha de frente brigando com aqueles do ensino da escola privada? Pronto, é isso aí. Esse é o tema, olha, nós aqui um pouquinho antes, show de bola, eu gosto dessa expressão também, show de bola. E nós temos tantos temas maravilhosos a discorrer aqui, e eu vou de antemão logo, já nesse iniciozinho nosso aqui, lhe convidar, lhe intimar para estar sempre aqui conosco, porque a sua capacidade, o seu conhecimento e a forma como você discorre, a forma como essa conversa gostosa, deliciosa, né, é muito bom. É muito bom, só enriquece o programa, só enriquece a todos nós, a todos que estão assistindo. O seu convite é uma intimação extrajudicial, sempre que... E bom, cidadania. Você, professor universitário, uma das várias qualidades suas, vamos discorrer, porque algumas pessoas sempre têm dúvida, o que é isso, cidadania? Né? Direito, né? Cidadania, direito, o que isso tem a ver? Doutor Paulo Barradas, fala para todos nós, explique melhor essa palavrinha, que não é tão pequena, mas que ela é tão grande no seu significado, na sua significância. É verdade, doutor. A cidadania, em princípio, é a qualidade daquele que é cidadão, ou daquela que é cidadã, daquelas pessoas que vivem integradas na sua comunidade. Assim, por exemplo, o cidadão é aquele que tem várias regras a obedecer, mas que também interfere exigindo seus direitos. Então a cidadania, ela é uma avenida de mão dupla e com várias pistas. Então nós teremos mão dupla no que tange à educação, que acabamos de falar, e estamos diante de problemas gravíssimos na educação, problemas com fiéis, problemas, e olha, a educação, estou falando de um direito fundamental, de um direito básico, sem o qual as pessoas não têm um tratamento digno de ser humano. Temos problemas na economia, temos problemas com inflação, temos problemas na família, problemas gravíssimos na família, e aí com direitos e deveres a serem discutidos. Então a cidadania é essa via de mão dupla, é essa interação. A cidadania é aquela faculdade, é aquele instrumento que eu tenho para estar inserido na sociedade, ser beneficiado por ela e beneficiá-la também da forma que eu posso. Resumidamente, uma via de mão dupla onde cada um tem a sua função, o seu papel, que infelizmente as duas partes estão devendo. E mais importante, meu dileto, a cada direito corresponde um dever. As pessoas estão ansiosas de seu direito, mas será que estão conscientes dos seus deveres? Exatamente. Essa é a pergunta. Esse é o grande detalhe, né? Porque o Estado, porque o governo não faz isso? Com certeza absoluta. E o que eu estou fazendo? Eu estava nesse final de semana agora anterior com um colega nosso, professor da pós, de Goiânia, com a outra colega que também é professora da outra turma do Rio de Janeiro,
Lá na frente o camarada jogando. Estava calando dentro do carro e o da frente jogando papel pela janela. E aí reclamam de bueiros, reclamam quando chove demais e que a chuva toda alaga. E aí, de quem é a culpa? Será que é só também do poder público? Estamos num período onde a nossa natureza, a nossa pródiga natureza amazônica, está nos presenteando com enchentes, as marés, águas de março, né? Estamos em marés altíssimas, coincidindo com chuvas torrenciais. Se não tivermos o output, a saída, o esgoto para canalizar tudo isso aí, ficaremos todos imersos. Exatamente. Juntos, né? Pela ação de alguns. É muito importante que esse entendimento e que essa cidadania no direito e no dever seja coletivo, seja de todos ou pelo menos da grande maioria. Exatamente. Manifestações. O país está inundado agora de manifestações. Que são periódicas. Exatamente. Você percebe que no Brasil as manifestações... O Brasil em períodos de democracia, de 1988 para cá. Porque antes as manifestações eram muito traumáticas. Havia manifestações também, mas as manifestações muito perseguidas e muito traumáticas, muito reprimidas, muito embora tenha gente que tem saudade dessa época, que inclusive nessas manifestações do presente pedem a volta da ditadura, e aí, irrelevante, doutor, determinar se a ditadura é de esquerda, se é de direita. Ditadura é ditadura e cerceia a liberdade, só pelo fato de ser ditadura. Então, essas pessoas que foram às manifestações solicitar e exigir a volta da ditadura, estão exigindo o direito de não poder mais se manifestar. Porque numa ditadura é inadmissível esse tipo de manifestação, porque a participação do cidadão na condução, na autodeterminação de seu povo, ela é praticamente nula. Na ditadura o cidadão está ali para obedecer e não para exigir absolutamente nada. Mas tem gente que ainda acha que esse é o ideal, essa forma de fazer as coisas é ideal. E eu recomendo que dê uma olhada na história. Não vamos esquecer a história. A história nos ensina muita coisa e ela é uma espiral, ela volta, as situações voltam. Então muito cuidado com isso. Muita gente exigindo muita coisa e, enfim, isso vai ter algum resultado. Vamos aguardar. Que tipo de pessoas, estudantes, que classes sociais são essas que estão exigindo uma ditadura? Nós estávamos conversando antes de iniciarmos aqui o programa. Lá nós tivemos, a grande maioria que está nos assistindo também teve a oportunidade de ter lá no ensino básico, no fundamental, algumas matérias como educação moral e cívica, religião, OSPB. E agora, como é que as pessoas exigem algo que vai de encontro ao que elas estão fazendo? Ou seja, numa manifestação você pede uma ditadura. E uma ditadura que se você não sabe nem o que significa, o que está acontecendo, o que está faltando para que essa população, para que essas manifestações sejam de fato, na sua opinião, doutor Paulo, que elas sejam realmente eficazes, porque elas cheguem a algum lugar até de uma forma até mais rápida. Na sua opinião, o que está acontecendo com essa... Me permita colocar aqui a minha percepção. Perfeito. É de que as pessoas que estão solicitando a volta da ditadura ou a imposição de uma ditadura nova são pessoas que não viveram no período de ditadura, que não conhecem, são pessoas bastante jovens. Nós que somos jovens já há mais tempo e tivemos esse dissabor de viver em período de ditadura, sabemos que não é nada agradável. Mas certamente essas pessoas talvez nem queiram a ditadura. Elas estão ansiosas, na verdade, de comando. A nossa sociedade perdeu o comando. Ninguém sabe quem manda e ninguém sabe quem obedece. Uma democracia não se traduz pela falta de comando. Uma democracia se traduz pela possibilidade do cidadão poder interceder nos seus destinos, sugerir, mas essa sugestão não necessariamente será acatada pela sociedade. Então, há que ter o comando, há que ter uma organização básica. Isso nós estamos perdendo. Mas isso na sociedade, a perda do comando na sociedade, nada mais é do que um reflexo da perda do comando na família. A família tem modificado, inclusive constitucionalmente, a sua constituição. A gente percebe que antigamente a gente desenhava lá no colégio, a família, doutor, era mamãe, papai, filhinho, filhinha. Isso. Depois se modificou, passou a ser mamãe, papai, filhinho, filhinha, namorado da mamãe. Depois, mamãe, papai, filhinho, filhinha, namorado da mamãe, namorada do papai e filho da mamãe com namorado. Quer dizer, as famílias começaram a se alterar. Hoje nós temos várias famílias, nós temos
Mamãe, filhinho, filhinha. Papai, filhinho, filhinha. E isto é recepcionado pela legislação, isto é reconhecido. Então a família ela passou a ter diversas formas de se compor. O chefe da família, que antes era o cabeça do casal e que hoje não existe mais, por determinação constitucional, visto que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, hoje a família pode ser chefiada pelo pai, como pode ser pela mãe, como pode ser por um avô, por um tio, depende de quem é o provedor. Depende de quem é que sustenta essa família. E este provedor já não tem mais tanta autoridade quanto tinha antigamente. Antigamente, quando falávamos em uma família, falávamos disso agora há pouco, né, doutor? Isso. Almoçávamos todos no entorno da mesma mesa, sentávamos a essa mesa após o chefe de família sentar sempre ali na cabeceira. Estávamos todos decentemente trajados, penteados, certinho. Era um momento solene e sagrado. Sagrado. Havia uma oração, e aí dependendo do culto, Senhor, da crença de cada um, né? Nós católicos era Senhor, dai pão a quem tem fome, fome de justiça a quem tem pão. Existe um rito, né? Isso é besteira? Pode até parecer besteira aos menos atentos. Mas isso nos dava uma certeza. Primeiro, fazemos parte de um mesmo grupo. Segundo, este grupo tem um comandante. Isso. Temos regras, temos direitos e temos deveres. Temos proteção do grupo. Hoje não se tem mais esse sentimento. Como é que acontece, doutor? Hoje cada um almoça no seu quarto. Um no computador, outro na televisão, outro ouvindo música, outros no videogame. E aí, aí já não temos mais a noção de grupo. O filho ainda fala com o pai quando se encontra, assim que ele sai do quarto, que ele vê o pai assim... E aí, pai? Não, e aí, doido? Aí, doido? Aí eu lhe pergunto, se o cidadão lá é doido, que autoridade moral ele vai ter para me educar? E aí, doido? É fantástico. Infelizmente, a gente queria, no passado, uma democracia, a gente não queria uma bagunça. Eu nunca vi nenhum movimento social pugnando por bagunça, por descontrole, salvo a anarquia, mas a anarquia também não é uma coisa assim desmedida, tem toda uma organização, tem todo um objetivo. O que nós estamos vivendo hoje, estamos numa fase de desencontros, estamos, parece que ainda procurando, tateando no escuro, procurando a nossa real configuração, o que nos apraz. É lógico que a história do Brasil se faz de tentativa e erro desde o seu descobrimento. É lógico que os interesses são múltiplos e se convergem em determinado momento quando convém, desde a cabanagem. A cabanagem não tinha um único objetivo. Uns queriam se livrar da dominação portuguesa, mas outros queriam outras coisas. E a gente junta tudo, e inimigo do meu inimigo é meu amigo, e a gente faz junto uma manifestação aqui. Essa é a nossa história. Nós não podemos negá-la. Acabei de pedir, vamos observar a nossa história. Essa é a nossa história. Mas vamos utilizar os nossos dons de descobrir semelhanças onde há muitas diferenças, para produzir alguma coisa legal. A gente não vai poder fazer diferente porque não é nossa natureza fazer diferente. Então, pelo menos, vamos fazer bem aquilo que sabemos fazer. Durante essas manifestações, percebe-se que alguns estavam apoiando o governo. Isso. Integralmente. O governo está perfeito, corrupção existe desde a época de Dom Pedro e é tudo absolutamente normal. Outros diziam, não é assim. Estamos contra o governo, estamos indignados com escândalos sucessivos e cada vez mais frequentes e cada vez envolvendo somas maiores de dinheiro. Outros ainda diziam, não, eu não estou só contra o governo, eu estou a favor do candidato derrotado nas últimas eleições. Outros ainda diziam, não, o problema não é com o governo não, meu problema é corrupção. O governo vai ter que ter um e que depois vai ser sucedido, que depois muda. O problema é que nesse jogo eu não admito corrupção. Mas aí eu pergunto para quem não admite corrupção. Exatamente. Quando chegar nas eleições, eu vou exigir um candidato que não seja corrupto? Ou eu vou votar naquele que se envolveu com uma série de escândalos, que protagonizou escândalos aspas, porque ninguém se escandaliza mais, né? Mas enfim, uma série de eventos à margem da lei. Ou eu vou tolerar qualquer candidato que me oferecerem? Ou eu vou votar naquele candidato que ofereceu um emprego para o meu filho? Ou eu vou votar naquele candidato que me ofereça vantagens? Aí eu não serei contra a corrupção. Aí eu serei refratário à corrupção quando eu estou fora do esquema, porque quando eu estou dentro do esquema, eu aceito a corrupção. Talvez seja um bom momento para a gente se questionar isso, não é não, doutor? É uma reflexão maravilhosa. E aí, diante desse cenário, desses 4 itens, desses 4 blocos de manifestações, um me chamou muita atenção. Esses que são contra a corrupção. Esses que são contra, porque está tudo errado, porque não sei o quê. E aí você próprio, no seu mundo, quando você passa no sinal vermelho, quando você é parado por um guarda de trânsito, que você ali oferece
alguma coisa. Exatamente. Quando você, em momento oportuno, você também não sonega imposto. Que é que nós estamos vivendo? O que é que nós temos pela frente? Aquela grande máxima, todo mundo tem o governo que merece. E o que é que nós vamos fazer para que, de fato, nós, primeiro olhando para nós mesmos, olhando para o nosso eu, o que é que eu sou? O que é que eu estou fazendo? Será que eu também não sou corrupto? Exato. O dileto colega falou, todo mundo tem o governo que merece. Isso é verdade. Isso é uma máxima que nos acompanha há muito tempo. Muito tempo. Mas também eu gostaria que a gente se propusesse a abandonar a síndrome de Gabriela. Essa história de eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Falamos de novo. Falamos essa semana já, viu? Na Nanina não. Já falamos assim. Nós já, segunda vez nos essa semana. Aperfeiçoando. Perfeito. E aí eu peço vênia para citar aqui uma pessoa da minha mais alta admiração também, o Dr. Paulo Batista, que diz uma coisa muito legal. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom. Ok? E eu gostaria que a gente fugisse disso. Então, vamos voltar à nossa história. A gente foi educado a ter o jeitinho brasileiro. Lá na década de 70, o jeitinho brasileiro foi estimulado. E o jeitinho brasileiro nada mais era do que a corrupção. Pronto. Era a possibilidade da pessoa com salário mínimo manter uma série de regalias que não pode ter. Então, isso é lógico, foi estimulada a corrupção no nosso país. Mas a gente não deve se conformar com isso, porque o brasileiro não é um povo corrupto, não. O brasileiro é um povo sério, trabalhador, Perfeito. honesto, que valoriza os valores da família, Isso. que valoriza a união, o trabalho, a parceria. Parceiro meu não fica para trás jamais. E aí a gente tem que se aperfeiçoar também, né? Então, tolerar a corrupção, mesmo que eu tenha aprendido isso, me é conveniente. É um bom momento para a gente refletir, e eu não quero aqui ser mais honesto do que ninguém não, mas acho que a gente deve se questionar. Viemos aqui para colocar as perguntas, não a resposta. Né? Com certeza. Olha, gente, eu estou amando esse diálogo, essa conversa maravilhosa. Se você também está, nós vamos fazer um breve intervalo, mas ainda dá tempo de avisar os amigos. Liga para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda, esquece essa intriga que você tem, isso não leva a nada. É conhecimento. O assunto aqui é levar até você uma discussão boa, conhecimento, para que você possa sempre fazer uma análise interior. Dá tempo de postar no grupo também, tá? Olha, o programa está quente, tem um advogado lá, Dr. Paulo Barradas, que fala com propriedade. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Aguardamos vocês. Olá, meus amigos e minhas amigas, mais uma vez, boa noite. Boa noite principalmente para você que está chegando agora e para aqueles que já estavam conosco. Alguém avisou você? Que ótimo, né? Que bênção, porque o programa de hoje está maravilhoso, como tem sido todos os dias, né? É um adjetivo que eu uso bastante aqui, graças a Deus, Dr. Paulo Barradas. Nossa, mãe do céu, o tema cidadania. Falamos sobre família, corrupção. Vamos continuar falando dessa mudança interior, só para mais uns 3 minutinhos. Corrupção. 4 linhas, uns a favor da presidenta, outros contra, outros a favor do presidente, do segundo colocado, que foi o Aécio, e outros brigando necessariamente por corrupção. Contra ela, né? Contra ela. Obrigado. E agora, que mudanças em nós, concordo com o senhor, concordo com você, meu colega, Dr. Paulo, que realmente nós somos um país, um povo que foge desse paradigma, desse estereótipo de que somos um país do jeitinho. Quando você tem a oportunidade de viajar para o exterior, né, já fomos bem mais mal vistos do que somos hoje, ou até com essa história da corrupção, talvez até isso, que Deus nos livre e guarde, volte a reinar. Ih, Brasil corrupto, não sei o que. Como o que nós, na sua opinião, devemos fazer para que voltemos para aquele âmbito familiar, para que no nosso laço, nos nossos amigos, nas nossas universidades, sejamos conscientes, para que, começando por nós, ao nosso redor, mudemos essa figura, essa imagem
que se criou. Aí também a gente vai para uma opinião própria, né? Isso, exatamente. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter alguns pontos que antecedem esse raciocínio. E o primeiro ponto é o seguinte: não devemos nunca nos desesperar, porque tudo é um processo de aprendizado. E a nossa vida toda vai ser um processo de aprendizado. No início do programa, quando o meu querido amigo me anunciou, falou de estudar, falou de estudantes. A gente está aprendendo o tempo todo. E aí eu quero dizer que em sala de aula eu busco ensinar aquele pouquinho que eu sei, mas eu também aprendo muito com os meus alunos. E o aprendizado é o tempo todo. A gente não pode, nada está tão bom que não possa ser melhorado. Então isso a gente vai o tempo todo aperfeiçoando. E quando aperfeiçoarmos, teremos outros motivos, lógico, mais refinados, para continuarmos buscando aperfeiçoamento, e isso o tempo todo. Talvez seja um momento para a gente debater a influência da corrupção na nossa vida. A corrupção nos é interessante ou não nos é interessante? Nós temos alguns modelos consagrados no mundo de Estado. E aí, basicamente, me permita, doutor, por favor, 3 modelos são o falado hoje no mundo todo. O primeiro modelo é o modelo utilitarista. E os utilitaristas dizem o seguinte: importa a vontade da maioria. O que a maioria quiser, assim será. E as minorias nessa situação não têm direito a absolutamente nada, porque não conseguiram convencer os outros de suas necessidades. Dos modelos utilitaristas, o socialismo é o maior expoente. O socialismo que fala que tudo tem que ser votado, tudo que sempre tem que ser maioria. Aí a palavra-chave é a igualdade. Somos todos iguais e cada voto tem o mesmo peso. De outro lado, lá na outra ponta, diametralmente oposto, temos o libertarismo. E os libertários dizem: não, peraí. A igualdade não é mais importante. Importante é a liberdade. E temos todos liberdade de contratar um com o outro. E não pode ter regras que sejam obrigatórias no nosso contrato, porque senão nós não teremos liberdade de pactuar as condições. Essas condições novas podem ser pactuadas o tempo todo. E aí nós temos um problema também. Como tínhamos o problema das minorias lá no primeiro caso, aqui o nosso problema é a liberdade. Se uma das partes que está contratando com a outra for hipersuficiente e a outra muito fraquinha, eu vou ter condições de enganar aquela outra parte, ela vai acabar perdendo tudo. No meio dessas duas correntes, bom, aí, como já falei, para os libertários, o que importa em princípio, o primeiro plano é a liberdade. No meio dessas duas correntes tem os liberais de princípio, que dizem: a liberdade é muito importante, mas ela deve ser temperada com a igualdade. E como é que a gente faz isso? A gente mantém a liberdade, desde que direitos mínimos sejam garantidos, fundamentalmente aos mais pobres. E aí contemplamos inclusive os direitos fundamentais que a Constituição consagra e que nada mais é do que a expressão na nossa legislação do que no plano internacional se chama de direitos humanos. São os direitos humanos que nós acatamos, que nós recebemos basicamente os 20 primeiros artigos da Constituição Federal. As posições diferentes são legítimas, são excelentes que exista a diferença. Perfeito. Até porque toda unanimidade é burra, né? Que é pacífico. Uhum. Porém, a gente deve fazer isso de uma forma franca e aberta. E não de uma forma nas sombras. Não, mas eu vou dizer isso aqui, mas aqui fora eu tiro o meu, que é para eu ter mais do que os outros. Aí já é da gente pensar. Será? E aí eu vou propor outra pergunta, doutor. Perfeito. Com a sua permissão. Por favor. Será que quando eu me submeto a um sistema de corrupção, e eu vou dar um exemplo bem clássico, eu vou votar no candidato fulano de tal porque ele prometeu um emprego para o meu filho. É isso aí. Isto é comum, né? Muito. Na nossa terra. Será que se eu me submeter a esse tipo de corrupção, elegendo esse candidato, eu não vou perpetuar esse sistema onde ele vai precisar me favorecer pessoalmente, porque todos não vão ter as mesmas oportunidades? Será que se eu romper isto, fugindo da corrupção, eu não vou começar... E aí eu vou citar Beto Guedes: não vou começar a recriar o paraíso agora para merecer quem vem depois? Será que eu não vou ajudar a fazer uma sociedade, a construir uma sociedade onde seja em uma dessas visões que eu falei para vocês, ou até em um modelo novo que eventualmente surja? Será que nós não vamos ter todos mais oportunidades, se formos honestos,
do que se formos corruptos ou... Porque não existe esse negócio de, não, mas o corrupto não sou eu, o corrupto é ele que está me oferecendo. Negativo, a corrupção tem o ativo e tem o passivo. E quem é corrupto é corrupto. Só tem duas alternativas, ou é corrupto ou não é corrupto. Ou aceita a corrupção ou não aceita a corrupção. Talvez, se nós fôssemos mais rigorosos conosco, fôssemos também mais criteriosos com os outros. Então, assim, se eu não aceito no meu trabalho nenhum tipo de corrupção, perfeito, eu não aceito que quem me representa admita a corrupção também. Por quê? Porque os representantes são, teoricamente, as figuras mais preparadas daquele povo. Já pensou, gente, daqui a 200 anos, quando estivermos sendo estudados, a nossa geração e a nossa civilização estiver sendo estudada pelos paleontólogos, sei lá por quem, e começar a analisar os nossos políticos, esses caras que fazem isso, que levam dinheiro por baixo dos panos para eles, que depositam em paraísos fiscais, eram as figuras mais preparadas dessa sociedade. Que sociedade miserável a nossa, né? Que grau de involução estamos. Então, se pretendemos evoluir, e aí eu vou dizer uma coisa que vale para todo mundo, vale para mim também, vale para nós, doutor. Com certeza, amigo. Ninguém evolui sozinho, ninguém involui sozinho. Se eu quero viver num mundo melhor, todos temos que viver num mundo melhor. Então, eu tenho que ser claro, franco, aberto, tenho que informar as minhas proposições logo de cara, em conjunto, porque não adianta eu dizer, não, mas em conjunto a gente tem que ser certo, ser honesto um com o outro, mas aqui individualmente eu estou sendo desonesto. Isto não leva a nada. Provavelmente eu desconheço algum registro na história que alguma civilização tenha avançado a partir daí. Quando estudamos as civilizações antigas, quando estudamos a Roma, onde foi o berço do direito, a Grécia, quando estudamos a polis, né, onde nasceu a política, provavelmente, nós vemos que as coisas só evoluem quando são em conjunto. Então, o repúdio, o não à corrupção, ele só vai ser efetivo quando ele for integral e quando ele for para todo mundo. Porque quando for só para o meu vizinho, nada muda. Perfeita reflexão, perfeito comentário. Se nós formos nos estender aqui, nossa, tem tanto que se fazer e na minha opinião, agora eu vou emitir a minha, o que se buscar lá de trás, aquilo que nós perdemos bastante. Porque essa geração hoje, ela quer muita coisa. E essa muita coisa, muitas das vezes, é muito imediatista. E de uma forma completamente errônea, completamente a forma como quer alcançar alguns objetivos. Cadê cidadania? Cadê o civilismo? Cadê aquilo que eu tive, que o senhor teve, que todos nós aqui, a grande maioria teve, que está nos assistindo, né? Nós, em todo santo dia, nós cantávamos o hino nacional. Jurávamos a bandeira. Jurávamos a bandeira. Isso era muito importante. Cadê esse amor verdadeiro? Não é esse amor falso, esse amor desordenado à pátria. Era verdadeiro. E esse amor que tem dia e hora para acontecer, né? Exatamente. Porque na hora que eu saio para manifestação, eu sou um patriota. Mas na hora que eu estou vendo só o meu benefício, eu não sou mais um patriota. Pronto. Sabe, eu quero um país melhor, mas cadê a minha contribuição? Não. Está precisando mudar muito. Essas discussões, elas têm que ser muito mais bem trabalhadas. Eu estava na pós-graduação e disse, gente, me perdoe que eu vou falar. Eu até comentei, eu vou ter que falar aqui, estava lá na nossa roda, só de intelectuais, pessoas que, graças a Deus, tiveram a chance e aproveitaram a chance, a oportunidade de estudar. Médicos, advogados de todas as áreas, nessa pós em Direito Médico que eu faço, eu disse, gente, me desculpa, nós somos todos hipócritas. Começaram a me olhar assim, como assim? Nós estamos falando aqui, falando lindo esse discurso. Qual de nós vai sair daqui hoje, ou desde o primeiro módulo que eu venho falando, e vai fazer de fato alguma coisa pela sociedade? Não, nós vamos olhar para o nosso umbigo, nós vamos voltar para o seio de nossas famílias, pai, mãe, filhos, vão cuidar do nosso. Eu quero saber do meu, eu quero saber do meu conforto. Eu quero saber ali, não tenho nada contra, eu também gosto de conforto, quem me conhece pessoalmente sabe, nós temos aí gostos semelhantes também. Por que eu estou me doando? O que eu estou fazendo pela sociedade? Qual é o tempo
que você, uma pessoa, não estou querendo aqui fazer chacota puxar, você faz muito, você está ali sempre quando é convidado, você está ali dando a sua contribuição, isso é parte, isso é fazer alguma coisa. Onde é que eu posso dar esse meu conhecimento, levar para essas pessoas um pouco mais de reflexão? Que o grande detalhe hoje aqui desse programa de hoje é a reflexão. Além de um conhecimento, claro, mas a reflexão. O que é que eu posso fazer? O que é que eu estou dando? Já que eu recebo tanto, como é que eu estou devolvendo isso? Cadê? Essa é a Onde pergunta, está? doutor. E aqui, certamente, não estamos dizendo que está errado, de alguma forma, as pessoas De jeito serem nenhum. politicamente ativas. Não. Aí está certo. Esse é o lado certo da coisa. O lado que a gente precisa aperfeiçoar é que nós temos que ter essa postura o tempo todo. Isso aí eu não estou dizendo para você, meu amigo telespectador aqui, fiel ao programa do doutor Miguel. Eu estou dizendo para todos nós, isso vale para mim, isso vale, eu estou na frente do espelho falando para mim também, né? Eu tenho que me cobrar essa coerência o tempo todo, porque senão nós vamos passar uma existência em branco. O que é que a gente veio fazer no mundo? Perfeito. A gente veio cumprir tabela, como se fala no futebol? Falei muito isso aqui, falo muito aqui. Exatamente. Ou a gente veio para mudar o mundo? Ou a gente veio para aperfeiçoar? E aí não precisa, você lembra daquela história do incêndio na floresta? Que o passarinho pegava água com o bico e jogava no incêndio, e um bicho falou, mas você não vai apagar nunca o incêndio com essa água do teu bico. Ele falou, eu sei que eu não vou apagar, mas a minha parte eu estou fazendo. Perfeito. Se cada um fizer a sua, Perfeito. Show de bola. A gente pode não mudar muito o mundo, mas pelo menos o nosso pedaço, doutor, vai ser outra coisa. Que Deus abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe. Que maravilha. É isso que eu estou arrepiado, gente. É isso aí, meu amigo. Cidadania, gente. Amigos, minhas amigas, meus amigos, é isso aí. É isso. Nós atingimos aqui o topo do meu objetivo, do meu sonho de vida. Gente, vamos fazer um pouco. Quando surgiu esse programa, nossos colegas que participaram do primeiro programa, que também são entrevistadores, falaram muito. Como você vai conseguir? O programa diário é muito difícil. É claro que é difícil. Levar conhecimento, fazer um programa bem feito, fazer um programa com nomes, com pessoas que tiveram mais... que todos tivemos oportunidade, que tiveram a oportunidade de abraçar a oportunidade, ou seja, uma pós-graduação, um mestrado, outro mestrado, um doutorado. Nós tivemos, nós todos tivemos. Mas nós temos que arranjar esse tempo, já que nós recebemos tanto de Deus. Recebemos bastante, por que não arranjar esse tempo para estarmos aqui e levar esse conhecimento? Levar essa reflexão. Critica, não adianta, nós vamos falar aqui, nós vamos passar uma semana, 2 semanas falando desse governo horrível. Esse governo hoje está absurdo, é uma coisa assim, números, cifras que ninguém consegue nem escrever. O que fizeram, nós estamos falando de um item, da Petrobras, essa discussão, corrupção, Petrobras, e os demais, gente, é muito dinheiro. Sabemos que outros virão. Exatamente. Há outros escândalos na fila, muitos, gente, vocês não têm noção, meus amigos e minhas amigas, é só uma ponta do iceberg. Agora, de outro lado, temos também uma situação muito interessante que é a redistribuição de renda. Pronto. Que são as bolsas. As pessoas reclamam das bolsas, correto, eu concordo, não tem contraprestação, eu concordo. Mas aquele dinheiro da bolsa que a pessoa recebe lá no interior do Pará, lá no Marajó, que é pobre, esse dinheiro vai ser gasto lá no Marajó. Ele vai circular na venda de lá, ele vai circular na farmácia de lá, ele vai ser utilizado lá. Então a gente começa a redistribuir. Sabe quando o ônibus dá uma freadinha assim, o motorista, que é para organizar a galera que está lá atrás? É mais ou menos isso que o governo também tem feito. E se a gente vem aqui reclamar do que está errado, a gente também vem aplaudir o que está certo. Né? E isso foi uma opção do povo brasileiro. O povo brasileiro tinha 2 opções. Tinha essa opção da redistribuição de renda e uma outra opção que é a concentração de renda em poder dos grandes conglomerados econômicos. Optou pela redistribuição. Mas o que está certo? Como é que a gente está querendo discutir? E vamos discutir, vamos bater, vamos aperfeiçoar, sim, por que não? Excelente. Meus amigos e minhas amigas, eu estou amando este programa, estou amando fazer esse programa aqui com o Dr. Paulo. Cada dia que passa, Deus tem nos abençoado bastante. Trazendo profissionais de altíssimo nível, discussões, temas, assuntos aqui maravilhosos. Cada vez eu fico mais emocionado, mais feliz, sempre agradeço a Trindade Santa por este momento iluminado. E peço a você muitas orações. Bastante, não só para mim, como para toda a nossa equipe, nossos familiares, amigos,
muita saúde, principalmente a saúde espiritual, para que nós consigamos sempre estar aqui, com a graça de Deus, levando para você conhecimento. O programa Direito e Cidadania vai fazer um breve intervalo e voltamos já já no terceiro e último bloco. Aguardamos vocês. Olá, meus amigos e minhas amigas, já estamos de volta com o programa Direito e Cidadania com o Dr. Miguel Carton. E nós estamos com a presença mais do que especial do grande jurista, advogado, Dr. Paulo Barradas. Assunto de hoje, tema de hoje, cidadania. Meu colega, Dr. Paulo, mais uma vez, obrigado. Eu não me canso de agradecer. Vou sempre, para mim a palavra agradecimento, gratidão, que foi o que a doutora falou bastante, usou uma palavra linda, doutora Carol, doutora Ana Carolina. Gratidão é uma palavra forte, né? Fortíssima. Muito obrigado mesmo. Vamos falar um pouco. Eu estou honrado de estar aqui, doutor. Eu gostaria de deixar registrado que é uma honra para todo convidado seu vir aqui compor esse programa extremamente relevante, extremamente atuante e que tem uma importância na nossa sociedade, onde muito poucos se propõem a reflexão, se propõem a falar coisas sérias, porque para falar brincadeira tem muita gente, para fazer coisas lúdicas, ótimo também, isso é necessário, mas a gente não precisa esquecer o sério, não pode esquecer o sério em momento algum. Muito obrigado, fico lisonjeado, bastante inclusive. Vamos falar sobre o novo CPC, nosso novo, que acabou de ser, tá fresquinho, né, tá? Nosso Código de Processo Civil saiu do forno. Saiu do forno, não se diz, né? Ontem, na verdade. Ministro Luiz Fux. Ministro Luiz Fux foi o capitaneou esse esforço de tentativa de evolução. Estamos falando aqui em evolução, em ficarmos revendo nossos comportamentos, e o direito também se revê, doutor. Porque o direito ele é dinâmico e o direito ele atua sobre... o direito é a regra da sociedade. Para tudo tem regra. Isso. E a gente só não tem regra quando não há sociedade. A gente só não tem um protocolo de atos quando a gente está sozinho. Estou sozinho no meu quarto, lá eu faço o que eu quero, lá não há regra. Mas, se eu já estiver no meu quarto com a minha esposa, com a minha namorada, com um filho, com outra pessoa, aí já tem regras, porque aí já tem uma sociedade. Perfeito. Né? Eu costumo dizer que a sociedade, seja ela grande, pequena, só de homens, só de mulheres, só de idosos, só de jovens ou misturada, ela vai ter regra todas, e eu costumo exemplificar isso para os meus alunos como uma sociedade mínima, que é um casal de namorados. A regra tem que estar presente, tem que chegar logo nos primeiros dias, porque o que não chegar nos primeiros dias não chegará mais e certamente virá o conflito. E o direito é isso, o direito ele está na sociedade para evitar o conflito, ele é a regra, e essa regra ela tem que ir se modificando, porque a sociedade vai se modificando. Evoluindo? Vai evoluindo, o direito tem que evoluir junto e evoluir em cima do lance, porque senão os conflitos serão inevitáveis. Esse Código de Processo Civil novo, ele vem com uma marca muito forte, que é a marca da valorização da conciliação. O povo brasileiro é um povo que judicializa tudo. Tudo o povo diz, me permitam, minha reverência. Por favor. Eu vou jogar na justiça. Não é jogar, né, gente? A justiça não é um jogo. Enfim, na verdade, nós vamos ajuizar a ação, ou vamos ajuizar o assunto, mas muitas dessas ações ajuizadas, se fossem conversadas com bom senso, sem os espíritos estarem armados, talvez conseguíssemos resultados maravilhosos, muito mais cedo, muito mais barato, muito mais rápido, enfim, melhor para todo mundo. E é isso que vem buscando o novo Código Civil, basicamente, é valorizar a conciliação, desafogando assim o judiciário e tornando a justiça algo mais rápido, mais próximo da população e mais eficaz, porque a justiça que não demora, ela chega depois do tempo, não precisa mais, né? A justiça que demora muito, ela acaba sendo ineficaz. Então a tentativa é essa, da eficácia. Não adianta a gente ficar aumentando o tamanho do poder judiciário e deixando a sua estrutura lenta e emperrada. Então ele tenta agilizar as coisas para que a resposta do Estado juiz seja mais rápida e mais precisa. Mais imediata, né? Eu vou ler aqui um breve comentário do próprio ministro que presidiu esse trabalho brilhante. Isso permitirá que o juiz julgue com mais agilidade, porque caberá
a ele ajustar a tese jurídica já afirmada pelos tribunais superiores ao caso concreto. O cidadão tem o direito de saber por que o pedido foi atendido ou rejeitado. Né? Acho fantástico. Tem tudo para dar certo, tem tudo ele sendo colocado em prática. Na sua essência, no objetivo com que foi criado, a advocacia com certeza ficará muito fortalecida. Sem dúvida. E a lei processual, que é o instrumento para levar o direito ao cidadão, ela carece realmente de aperfeiçoamento, porque o direito ele não é estanque. Antigamente o direito ele vislumbrava as relações entre as pessoas. Então, quando nós estamos nos relacionando, o direito tem que estar lá. Tudo bem, mas chegou o direito do consumidor e disse, espera aí, as pessoas elas não começam a se relacionar no momento em que contratam. Antes disso, elas já se relacionam. E aí a propaganda pode ser enganosa. Vê bem, o consumidor ainda não foi lá comprar, mas ele já tem uma relação com o fornecedor porque ele recebe a propaganda. Ótimo, então vamos mudar o direito. E aí chegou o direito ambiental e disse... Na verdade, Kant já dizia há mais tempo, mas para o nosso direito quem trouxe foi o direito ambiental, e disse, não, peraí, a relação jurídica começa antes. Eu tenho uma relação jurídica com quem ainda não nasceu, porque eu tenho a obrigação de preservar a natureza para as presentes e futuras gerações. O cidadão não está nem projetado, provavelmente os pais dele não estão ainda nem casados, nem se conhecem, ainda nem nasceram. Mas eu já tenho com ele uma relação jurídica. Isso tudo aí o direito tem que estar atento, tem que estar atrás e tem que trazer respostas. Exatamente. Eu, particularmente, fiquei bem satisfeito com essa não é possibilidade agora colocar esse novo Código de Processo Civil em prática, porque ele tem tudo mesmo para diminuir, melhorar, principalmente, como o colega colocou aqui, o Dr. Paulo colocou aqui, essa conciliação. Esse ato de conciliar, de resolver, porque esse ditado popular, vou jogar na justiça, isso aqui realmente é forte, é muito forte. Meu colega, eu gostaria ainda hoje de tratar dois temas. Daqui a pouquinho, que hoje é o dia de São José, sei que você é um católico também fervoroso, né? Mas antes um pouquinho, eu vou deixar para o finalzinho hoje do bloco e do programa de hoje. Mestrado, você está cursando mestrado em Direitos Fundamentais. Isso, na Universidade da Amazônia, com todo orgulho. Exatamente. Fale um pouco sobre os direitos fundamentais. Eu não podia deixar de tratar esse tema hoje aqui, que é a cidadania, né? Uma coisa chama a outra, Uma coisa chama a outra, exatamente. Isso, por favor. Olha, doutor, quando eu fiz o meu primeiro mestrado, eu iniciei na Universidade Federal do Pará, como o doutor colega já anunciou, eu não concluí lá, eu não defendi a tese, porém fiz todos os créditos. O que norteava as ações do poder público era um princípio constitucional da administração pública, que é a supremacia do interesse público. A supremacia do interesse público permeia todos os atos do governo, do poder público, e, portanto, permeia a nossa vida, porque estamos imersos nos atos do poder público. Percebeu a doutrina que a supremacia do interesse público já não é mais o que há de mais importante na sociedade, porque ela é mutável. Se eu tiver nos Estados Unidos, a supremacia do interesse público é uma coisa, no Brasil é outra coisa diferente, na China, que é um país comunista, é outra coisa completamente diferente. Então ela pode ter vários formatos. Logo, isso não é o mais importante. O que é que vai ser mais importante? Chega-se à conclusão que o mais importante são os direitos humanos. Os direitos humanos serão uma constante em qualquer país, em qualquer tempo, sob qualquer regime, porque os direitos humanos são aqueles direitos mínimos da condição de ser humano, sem os quais nós não estaremos recebendo um tratamento digno de pessoas, de gente. E esses direitos humanos, quando entram no ordenamento jurídico de um determinado país, mudam de nome. Eles passam a atender pelo nome de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são os direitos humanos que aquele país institucionalizou. O nosso país consagra esses direitos fundamentais nos 20 primeiros artigos. E muito no artigo 5º, que é um artigo muito grande, muito longo, né? E muito bem invocado, fala, né? De muita coisa. Você sempre invoca nas suas peças. Extremamente, muito utilizado, porque é o básico, né? De lá emana muita coisa.
Mas não exclui outros direitos fundamentais que venham a ser firmados por acordos internacionais. Temos convenções internacionais sobre o trabalho, direito da mulher, direito de guerra. Temos convenções internacionais sobre muita coisa, sobre tortura e por aí vai, que também encerram em si uma quantidade muito grande de direitos humanos. Então hoje, no mundo inteiro e no Brasil não poderia ser diferente, os direitos humanos, eles são tão mais importantes do que o próprio interesse público, que eles limitam o supremo interesse público. Então é porque a eles são superiores. E é nessa ótica aí que o direito começa a pensar o mundo. Primeiro, a liberdade do cidadão, e não é de um ou de outro, é de todos. Só se é livre quando todos são livres, já dizia o filósofo. Excelente, muito bom. Nós estamos ali, a produção está me dizendo que eu preciso passar para outro tema. Eu gostaria de depois tratar no próximo programa sobre os direitos fundamentais, porque ele é tão amplo mesmo, e quando você consegue convencer um juiz, invocando ali os direitos fundamentais, o direito à vida, fugindo de uma certa forma, um exemplo, direito previdenciário. Porque para ter direito a isso tem que ter tantos anos, porque o esposo não pode. E quando você consegue convencer ele do base, do necessário, do mínimo necessário para a sobrevivência, consegue convencer, porque os nossos judiciários, eles têm também o próprio convencimento, né? Livre convencimento. O livre convencimento é inarredável, né? E quando você de 10, 11 juízes que estão ali julgando processos similares, e você consegue dizer, mas a dignidade é a vida da pessoa humana, porque por esse motivo é que eu acho não gosto da teoria do achismo, porque eu tenho certeza que o direito fica mais brilhante, com mais razão, com mais sentido. Mas quando eu digo ao doutor e digo aos amigos ouvintes que o direito ele evolui, nós advogados também evoluímos. Perfeito. Os colegas juízes também estão ligados, também estão evoluindo. O Ministério Público também está em cima do lance. E é lógico, tem alguns que vão demorar mais, porque são mais refratários e mais resistentes à mudança. Mas a grande maioria está entendendo Perfeito. Que o grande lance do momento, a grande pedida e o que é importante mesmo são os direitos humanos, e que eles se sobrepõem, por ter sede constitucional, Perfeito. Se sobrepõem a todos os outros direitos. Perfeito, excelente. Hoje, o programa está indo ao ar hoje, dia 19 de março, dia de São José. Provavelmente nós vamos ter muitos pedidos até para reprisar esse programa, tenho certeza quase que absoluta, porque a própria produção, todos nós aqui, eu estou muito satisfeito, creio que o colega também. Mas hoje é 19 de março, dia de São José. Vamos falar um pouquinho? Já que você é um católico fervoroso, né? Eu também sou um católico fervoroso, católico apostólico romano. Muitos me chamam de pastor evangélico, porque eu também aprendi e aprendo muito com nossos irmãos evangélicos. São José, dia de São José. Pois é, São José era um cidadão de sua época. E era um cidadão que resolveu reunir as suas habilidades e as suas aptidões e utilizá-las em favor daquilo que ele acreditava. É exatamente o que a gente está propondo aqui, né? Exatamente. Estamos propondo um apostolado aos nossos ouvintes, a todos nós, e nos forçando a isso, né? Também, né? E São José dedicava as suas aptidões e os seus talentos, dedicava a semear nas pessoas a vocação, né? É um trabalho extremamente interessante. Eu penso assim, doutor, se cada um de nós que tem um talento diferente, que tem uma afinidade com uma área diferente, se cada um de nós investir e tratar com carinho dessa área, nós vamos ter quase todas as áreas do conhecimento contempladas. Porque o povo brasileiro é um povo extremamente inteligente, extremamente criativo, Exatamente. extremamente competente. E é só a gente querer mudar o mundo, a gente ter a vontade disso. E aí São José, como os outros amigos dele, todos seguidores de Cristo, acabavam, cada um dentro de sua especialidade, é como se fossem ministros, né? Não ministros envolvidos com apuração na Polícia Federal ou com CPIs, porém abraçavam os ministérios e cada um na sua área e faziam um todo perfeito. Acho interessante nesse sentido destacar uma fala de Cristo, já que estamos nessa seara. Por favor. Com todo respeito às outras religiões, enfim, com certeza. E acho que todas são extremamente importantes e têm o seu papel social. Mas Cristo, lá há 2015 anos, uma hora, ele falou o seguinte: eu não vim trazer a cruz, mas vim trazer a espada. Eu vim para botar filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. Este recado, às vezes desvirtuado, às vezes as pessoas não entendem, mas o que
quis dizer em suma Cristo aí, eu vou trazer aqui para nossa praia, para nossa discussão, né? A gente tem que se questionar. Perfeito. A gente não pode fazer o óbvio e o esperado. A gente tem que saber para onde a gente está querendo se dirigir, qual o nosso objetivo de vida, e temos que nos questionar o tempo todo. Nenhum momento da nossa vida, nem lá aos 90, aos 80, aos 100 anos, em nenhum momento da nossa vida, nós devemos nos permitir sentar na frente do espelho e dizer: nossa, eu sou o máximo, eu cheguei onde eu queria. Ainda não está bom, ainda dá para melhorar. Porque o bom, o gostoso da vida é exatamente o aprimoramento. O grande barato é exatamente aquilo que a gente consegue amanhã fazer um pouquinho melhor do que ontem e um pouquinho pior do que depois de amanhã, que vamos continuar o tempo todo melhorando. E eu acho que esse é o recado aí que fica para as pessoas não só da religião católica, porque como São José fez isso para os católicos e em outras religiões, temos outros ícones de igual importância, né, para as suas religiões, mas vamos aprender com os bons exemplos, não com os maus. Vamos adquirir as virtudes, não os vícios. Não custa, né? Não custa nada. Perfeito. E eu vou me permitir aqui só tecer um pequeno comentário. Você falou uma palavra muito importante, recitou lá a palavra de Cristo. Questionar sempre e questionar respeitosamente. Porque o chato é quando você questiona o pai, ou a mãe, ou o filho, ou enfim, nas diversas relações, de uma forma desrespeitosa. Obviamente. Questionar respeitosamente é fundamental. Porque quando você só aceita também tem alguma coisa estranha. Mas sempre entrar ali naquele diálogo, naquela comunicação respeitosa. Meu colega, nosso tempo está chegando ao fim. Olha aí, todo mundo, olha, eu sinto esse ar em casa, né? Por hoje é só, gente, mas olha, amanhã tem mais. Mas antes de acabar, quem vai hoje finalizar o programa é o nosso colega Dr. Paulo Barradas. Dr. Paulo, antes disso eu vou mais uma vez agradecer, mais uma vez. Muito obrigado, querido, que Deus abençoe, a câmera é sua. Deixe o seu recado para os nossos telespectadores, nossos amigos ouvintes. Fique à vontade. Bom, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que me acompanhou, às vezes público mais jovem, às vezes público mais velho do que eu, e por conseguinte mais sábio, eu quero dizer o seguinte: ninguém é o dono da verdade, eu não sou o dono da verdade, o Dr. Miguel não é o dono da verdade. Ninguém tem autoridade moral para dizer: olha, o que eu estou falando é inquestionável. Não, tudo é questionável, e isso que a gente está falando aqui também é questionável, e é legal que se questione. A gente está aqui tentando chacoalhar, provocar você, para você se questionar sobre a sua vida, porque a gente também vai fazer o mesmo. Com certeza. Nós vamos nos questionar em qualquer momento, onde estejamos. Então, aproveite esse momento da nossa história, estamos tendo testemunhas da história, aproveite esse momento da história para melhorar um pouco, para ser um pouquinho melhor, para melhorar as relações aí na sua família. Procure resgatar os vínculos familiares, procure fazer da sua família um aconchego legal. E que se todo mundo fizer isso, a sociedade certamente vai se aprimorar por tabela. Então eu deixo aqui o meu sucesso a todos, desejo um beijo no coração de todo mundo e o desejo de que o nosso amanhã seja muito, muito melhor do que hoje. Amém. Amém. Excelente, querido. Coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro trabalhavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar.
vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado. Um por um ele afagava e perguntava quem fizera a estrepulia. E mamãe nos defendia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. Se ter uma família quando tantos não a têm. Agora falam do desquite ou do divórcio. O amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame a isso de utopia, eu a isso chamo paz.